Dizem que se nós organizarmos bem nosso local de trabalho, o local onde nós convivemos, as coisas ficam muito melhores e fluem muito melhor na nossa vida. Pois é exatamente isso que acontece se nós organizarmos as palavras dentro do nosso texto, dentro dos nossos estudos. E é isso que nós vamos ver nessa aula, então, sobre classes gramaticais. Fala pessoal, vamos então para a nossa próxima aula aqui, Português para concursos. Eu sou o professor Thiago Charme e nessa aula nós vamos ver aí como organizar melhor as palavras a partir dos estudos que nós vamos ter a partir de agora. Bom, falando então em palavras, na construção de palavras, de como nós vamos usar essas palavras dentro de um texto, nós temos que parar e analisar como vai ser feita essa organização das palavras. É basicamente como as nossas coisas do dia a dia, o espaço onde nós trabalhamos. Se nós não organizarmos todos os nossos materiais, fica uma tremenda confusão. Por isso que muitas vezes quando nós vemos uma frase, uma oração, não dá para simplesmente a gente tirar uma palavra dali, colocar uma palavra em qualquer lugar e achar uma classificação para ela. Não. Embora cada uma das palavras que existem tenha uma classificação, elas se encaixam dentro de um grupo, ela precisa estar dentro de um contexto para que nós possamos fazer a devida classificação. Eu estou falando justamente aqui do que nós chamamos de classes de palavras. Alguns livros, algumas gramáticas vão tratar como classes gramaticais ou classes morfológicas, é tudo a mesma coisa. O que nós vamos ver aqui então é que existem 10 classes de palavras e cada uma dessas classificações aqui, elas vão ter um estudo super aprofundado aí. Ou seja, dentro de uma estrutura, dentro de uma frase, dentro de uma oração, cada uma delas vai seguir dentro de uma classificação. Dentro dos estudos de concursos e principalmente no que nós vamos estudar a partir de agora, nós vamos ver que vocês vão ouvir muito falar aqui durante até essas aulas sobre classes gramaticais, classes de palavras aqui, eu falar sobre coisas que vocês estudaram, por exemplo, em sintaxe. Vocês vão ouvir falar em substantivo, por exemplo, e ao mesmo tempo eu vou estar falando em sujeito, justamente porque o substantivo ele tem a função aí de núcleo do sujeito. Por isso que existe aí, então, a análise morfossintática, que é o que nós vamos ver bem mais adiante aí, mas vamos estudar também, não se preocupem. Primeiro aqui, pessoal, então, analisando as classes de palavras, nós temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São 10 as classes gramaticais, são 10 as classes de palavras aqui. Nós vamos dividir essas classes de palavras, então, em dois grupos. Esses dois grupos, nós vamos classificá-los em variáveis e grupos invariáveis. Mas por que variáveis e invariáveis? Justamente porque os grupos variáveis, eles têm essa noção de variação, de flexão. São aqueles grupos que vão flexionar, né? Que são esses grupos aqui e os grupos que não vão flexionar. Mas que tipo de flexão é essa que vai acontecer? A flexão de gênero, principalmente de gênero, número e grau. O que acontece com o verbo, por exemplo, existe aí uma variação do verbo também em modo, em tempo, em voz verbal. Então, todas essas palavras, elas vão ter uma forma de flexionar. O que acontece também com as classes, com o grupo de classes variáveis, que não acontece com as invariáveis, é a questão da concordância. Ou seja, as classes variáveis, elas concordam. Então eu posso colocar aqui para vocês, ó, com concordância. Perfeito? Então as classes variáveis, elas têm concordância. Quem mais que as classes variáveis têm? Elas têm, tá? Então, flexionam e têm concordância. Essas são as classes variáveis. O que acontece com as classes invariáveis, então? Elas não flexionam
E as classes invariáveis também, elas não têm concordância. Então, sem concordância. O que seria com concordância e sem concordância? Significa que essas classes, vai haver aí uma variação no momento que vocês estiverem produzindo texto, ou lendo texto, se tiver essa concordar uma com a outra, dentro de uma estrutura da frase. Agora, essas aqui, elas não influenciam em nada na concordância, as invariáveis. O que pode acontecer, vocês vão, obviamente, observar e vão ver aí nos livros a questão do advérbio, por exemplo. O advérbio é uma classe gramatical que ela tem ali uma variação de grau, né? Ela tem uma flexão de grau ali, mas isso não vai prejudicar aqui na questão da concordância. Ou seja, as classes variáveis, elas trabalham aí juntas na parte da concordância e flexionam. As invariáveis não têm isso. Das 10 classes gramaticais, vocês vão ver uma grande importância que existem em 2 delas. Por isso que nós chamamos das classes mais importantes aqui, que é o substantivo e o verbo. Por que isso? Substantivo é uma das classes maiores, e aí vai ser a primeira classe gramatical que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. O substantivo aqui, ele é aquela classe que vai dar nome a tudo, a qualquer coisa que esteja em torno de vocês. Vocês podem, essa coisa, enfim, que vocês vão poder dar nome, ela pode ser até imaginável. Então, vocês podem imaginar isso e dar nome para isso, certo? Então, a classe do substantivo aqui é aquela que nomeia tudo que existe em torno da gente, tá? E o verbo é aquela classe enorme também, que é um estudo vasto aqui, que vai ser muito importante, principalmente quando nós chegarmos nos estudos aqui da sintaxe. E aí vocês vão perceber a grande importância que tem vocês identificarem principalmente o verbo, certo? Aqui, junto com o substantivo, e aí nós temos essa atribuição da importância, né, do substantivo dentro das classes das palavras, é justamente porque essas outras classes aqui, artigo, adjetivo, numeral e pronome, eles estão diretamente aqui conectados ao substantivo. São aquelas classes que nós chamamos de classes determinantes, ou seja, nós temos o substantivo e elas todas vão se conectar ao substantivo aqui de uma forma determinante. Elas vão determinar esse substantivo. Cada uma dessas classes nós vamos ver de forma gradual aí, em aulas separadas e detalhadas aí para vocês, certo? Então a gente percebe que tanto o substantivo, o adjetivo, o numeral e o pronome, eles vão se conectar diretamente aí com o substantivo dentro da construção das frases. Já o verbo, aqui também, que é uma classe variável, ele vai ter um trabalho aqui bem importante também. As outras classes gramaticais vão ter uma conexão bem importante aqui junto com o verbo, como é o caso do advérbio aqui, né? E da conjunção também. A conjunção é uma daquelas classes que vocês vão ver bastante, que vai ser extremamente importante, principalmente para estudo aí, para construção, para produção de texto, para as provas discursivas aí dos concursos. Tranquilo? Então, pessoal, essas são as classes de palavras, nós vamos estudar cada uma delas aqui. Essa aula foi só para mostrar para vocês, basicamente, como funciona, como vocês vão trabalhar essa estrutura, por que elas são chamadas de variáveis e por que elas são chamadas de invariáveis aqui. A partir das próximas aulas, então, vamos ver cada uma dessas classes gramaticais aqui, bem tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, não esqueça então de curtir esse vídeo aqui, de compartilhar e de comentar aqui embaixo e se inscreva no canal. Agradeço então, pessoal. Até a próxima. Tchau!